Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Tem uma palavra de Deus que está ardendo ao meu coração e eu preciso de que você, junto comigo, abra a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo 3, que diz o seguinte: Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Amém? Só até aí. Mas antes, porém, quero te convidar a estar orando comigo. Rei da Glória, Senhor de todo milagre, de toda benignidade. Deus que conhece a nossa alma, nosso íntimo e nosso profundo. Olha, Pai, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos, Senhor, de ser um pregoeiro da Tua Palavra, onde houver alguém do outro lado, independente de onde esteja, da religião que seja e da etnia que seja, que o Senhor possa abençoar, Pai. Que o Senhor possa, acima de tudo, abrir os ouvidos espirituais e dar o discernimento daquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, amados, hoje o Espírito Santo trabalhou o meu coração e bradou para que eu pudesse falar de medo. Sim, geralmente existem em algumas situações o sentimento de fobia, que é medo de alguma coisa. Por exemplo, medo de barata, medo de escuro, medo de público, medos e medos. Mas todo homem e mulher de Deus, uma vez que tem um encontro com Deus, Deus tira o medo e coloca ousadia e intrepidez em sua palavra. Basta olharmos muitos homens e mulheres de Deus que Deus tem levantado. A princípio, eles são vergonhosos. Uma pessoa mesmo que eu conheço, um homem de Deus que eu admiro muito, ele até tem conversado comigo e ele diz: Adriano, pastor Adriano, você é muito corajoso porque eu sou meio vergonhoso, eu sou meio tímido. E eu sempre tenho dito para esta pessoa, que é um amigão de muitos anos, uma bênção, eu disse: para Deus nós temos que ter coragem e não medo. A própria Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas espírito de temor. Então, concernente a isso, nós precisamos entender que existem dois medos. Primeiro, medo de muitas vezes tentar fazer alguma coisa e não obter êxito naquilo que iremos fazer. Mas existe outro medo que paralisa-nos. Este medo não provém de Deus. Por quê? Porque às vezes o adversário de nossas almas, ele se utiliza de situações para nos amedrontar e paralisar a obra de Deus. Muitas vezes com ameaça, quando houve ali com Neemias, que estava levantando os muros, e se levantaram-se Sambalate, Tobias e Gesem. Acerca deste contexto que eu fiz a leitura, onde a qual vai falar-nos em 2 Crônicas, capítulo de número 20. Amém? Esta narrativa vai falar sobre a vitória espetacular de Judá, sobre uma colisão de inimigos formidáveis liderada pelos Moabitas, Amonitas e os Meunitas. A narrativa centraliza-se na fé inabalável do rei Josafá. A princípio, quando nós olhamos a vitória de Josafá, a gente não consegue se ater aos detalhes e ver. Onde eu fiz a leitura, que é um texto bem simplificado, quando diz que Josafá teve medo. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Uma coisa é ter medo e buscar a Deus, e outra coisa
é ficar com medo e parar a obra. Então, toda ameaça que muitas vezes você tem recebido de alguém que tem se levantado, nem se preocupe, faz parte do processo. Por quê? Porque só irão se levantar contra aqueles que têm feito a obra. Se você estivesse dentro de um quarto, trancado, desistindo de tudo, ninguém iria se levantar. Mas, uma vez que Deus te levantou para fazer uma obra, e diga-se de passagem, com tanta excelência, porque você que está do outro lado, eu posso até imaginar que é daqueles que são muito detalhistas, são muito, digamos assim, quer fazer tudo com excelência, porque outrora você era do mundo, servia a Satanás, era escravo dele e fazia, sabe, sempre o melhor para o adversário. Mas agora que você serve a Deus, dentro de você habita o Espírito que habitava em Daniel, de excelência. Porque quando a gente vai olhar aquele louvor de Nani Azevedo que diz um adorador por excelência. Então, se for para fazer para Deus e não fazer com excelência, nem adianta fazer. Porque muitas vezes a gente se mata, se martiriza pelo homem ou para o homem e muitas vezes não recebe nada em troca e às vezes é até posto para fora de um emprego. Ah, pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que fazer de todo jeito para o homem? Não. Você tem que ser sempre fazer o melhor. Primeiro para Deus e segundo também no seu trabalho. Não mudar, mas fazer sempre para Deus, entendeu? Quanto a isso, ou concernente a isso, sempre haverão as perseguições. Então, Josafá, na verdade, nesse contexto, estava tão somente colhendo as consequências de uma aliança que Deus não aprovara. Isto narrado no capítulo 18. Sim, no capítulo 18 de 2 Crônicas. Olha só o que a Bíblia vai relatar-nos. Capítulo 18 de 2 Crônicas. Olha aqui, capítulo 18, a partir do versículo 4. Disse mais Josafá, o rei de Israel. Ou melhor, capítulo 18, a partir do versículo 1. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que lhe acompanhava, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Então, a guerra não era de Josafá. Não era para Josafá estar nesta guerra. E o que é que aconteceu? Muitas vezes a gente quer lutar guerras que não são nossas, entendeu? E por conta disso, por conta de se juntar ou fazer uma aliança com o rebelde, ele terminou pagando o preço e quase que ele morria. Sim, porque nós bem entendemos esse contexto, vai falar sobre uma guerra a Ramote de Gileade, que até então Deus não deu ordem para ele ir, mas às vezes a gente é daquele, na linguagem literal, que não costuma dizer não para ninguém, mas quando se trata na obra de Deus, a gente não quer fazer. Então, nós precisamos parar de agradar ao homem e tão somente agradar a Deus. Tem situações que Deus nos permitirá ajudar, mas existem situações que Deus não vai dar a ordem para a gente ajudar. Você está entendendo? Pastor, então como é que eu vou saber que é para eu ajudar? Deus vai fazer com que o recurso chegue à sua mão, com que a alegria chegue à sua alma e você ajude. Mas quando não é Deus, Deus vai fazer com que algumas coisas ocorram e não seja possível ajudar aquela pessoa. Você está entendendo? Deus vai falar ao teu coração.
quando será para ajudar ou não. Nesse contexto, Deus se utilizou da vida do profeta Micaías, porque todos os que sentavam à mesa de Jezabel profetizavam a mesma coisa. Então, Josafá, ainda assim, ouvindo a voz do profeta Micaías, foi para uma guerra que não era sua. Então, o que é que aconteceu nesse contexto? Josafá era desviado e estava querendo usar a roupa de crente. Porém, ou melhor, Acabe, melhor dizendo, eu quase que me enrolei aqui. Acabe estava desviado e usando a roupa de Josafá. Já Josafá, crente, usando roupa de desviado. É o que mais tem ocorrido hoje em dia. Muitas pessoas que são crentes querem usar roupa de desviado. Já os desviados querem andar com Bíblia para dizer que é crente e na hora que faz o convite na igreja só para não ser incomodado. Mas permita-me eu concluir essa mensagem. A guerra não era para ele, mas por conta disso, no capítulo 20, para concluirmos a mensagem, chega a fatura para ele pagar. É bem verdade que nós sabemos do contexto que quando vai para a guerra, todos são cercados. Quando Acabe está perto de morrer, ele corre, o flecheiro atira uma flecha para cima e bate em Acabe. E quanto a Josafá, alguém identifica que não é ele e não mata ele, poupa a vida dele. Por quê? Porque Deus tinha projeto. E agora, no capítulo 20 do livro de 2 Crônicas, vai se levantar agora os moabitas, os amonitas e os da montanha de Ser. Para quê? Para contra Josafá. E Josafá agora se vê no dilema de buscar a ajuda de Deus, porque seria 3 reis contra 1. E Josafá teve medo. E o que é que ocorreu? Josafá agora, porque isso daí era para ele fazer antes. Ele teve que conclamou o povo, determinou que o povo jejuasse, todo o povo, que o povo se consagrasse. Por quê? Porque era isso que estava faltando fazer. Todas as vezes que nós tivermos medo, nós vamos buscar quem é mais forte. E para você, quem é mais forte? Quem está te ameaçando ou Deus, que te dá a garantia de que esta guerra não é tua, mas é dele? Então, Deus se utiliza de um profeta, Jaziel, no meio do templo, e diz: olha, nesta peleja não tereis de pelejar. A princípio não foi assim, por quê? Porque ele estava em desobediência e precisou tomar um susto. E tem crente que às vezes precisa tomar um susto para despertar e voltar a orar, a se consagrar, a louvar e a deixar Deus tomar conta da guerra. Você está entendendo? O medo não vai te paralisar, mas vai te fazer chegar mais perto de Deus e entender que esta luta não é tua, mas é dele. E o que é que acontece? Deus entra na guerra, como bem sabemos, que no capítulo 20, versículo 17, vai dizer: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Então, o que é que ocorre? Deus entra na guerra e dá a estratégia de que Josafá pegue os soldados fortes, bote lá atrás e os levitas coloque na frente. Porque aquela guerra já estava ganha por Deus e caberia a Josafá somente adorar. Jesus já entrou na guerra. Só cabe a você adorar. Este medo é, na verdade, a dependência de Deus. Deus entra na guerra, permite com que entre eles se degladiem e ainda assim o que vai ter de vitória, os despojos, eles passam 3 dias de tanta coisa que houvera. Então, aquilo que Deus vai fazer vai impactar a tua vida e até daqueles que estão ao teu lado, tá certo?
A guerra não é sua, mas é de Deus. Deixa Deus fazer. Tira o medo. Coloca a vontade de adorar, louvá-lo e engrandecer aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Tá certo? Tome posse desta palavra. Nesta peleja não tereis de pelejar. Tá bom? Deixa eu estar aqui mandando um abraço muito especial. Abraço muito especial para a irmã Roseli Gomes. Roseli Gomes de São Paulo. Irmã Roseli Gomes Oliveira de São Paulo. Tá certo? Deus abençoe a irmã Roseli. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Que Deus abençoe sempre a senhora e família. Tá bom? Deixa eu também estar pedindo aqui para você que quando for orar, apresente a serva do Senhor. Apresente a serva do Senhor, a irmã Maria. A irmã Maria, que é casada com o diácono Célio. Amém? Irmã Maria, que Deus abençoe sempre a senhora. Em nome de Jesus, que o nome do Senhor, e quando for orar, apresente a serva do Senhor, que está passando por um problema de saúde, mas com a oração dos irmãos, nós vamos vencer e vamos ver a irmã Maria contar o testemunho, tá certo? Coloca aí no caderno de oração da tua igreja o nome da irmã Maria José dos Santos. Irmã Maria José dos Santos, tá bom? Coloca aí no caderno de oração o nome da irmã Maria José dos Santos de São Paulo, tá certo? Eu tenho certeza de que se nós unirmos as nossas orações, a serva do Senhor vai contar o milagre, tá certo? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, tire o medo, coloque a ousadia, a motivação para orar e a certeza de que haverá um culto de ação e graça, tá bom? Um cheiro no teu coração, que Deus te abençoe, a paz do Senhor e muito obrigado por ter você aqui pelo carinho de sempre, tá bom? Fiquem todos na paz, em nome de Jesus, ô glória!